Olá, seja muito bem-vindo para a nossa leitura da Bíblia com a Ceri. Hoje nós vamos enfrentar o Egito juntos com Moisés e Arão. E aqui no capítulo 6, Moisés, diante daquela situação difícil do povo revoltado por conta do trabalho dobrado, Moisés ele vai falar com o Senhor, Deus reanima as promessas, mas o povo não tinha ouvidos para ouvir. Cuidado com a resistência. Sabe, muitas vezes nós nos deixamos ser desanimados por causa da resistência que nós encontramos ao nosso redor. Mas hoje eu te digo, dê ouvidos à palavra e à promessa de Deus e não se importe com a resistência ao seu redor. Resistência física, muitas vezes doenças, enfermidades físicas resistem à palavra da cura. Permaneça firme. Resistências emocionais por conta de situações, sentimentos, palavras, pressões, resistências humanas, pessoas que se levantam mesmo para tentar te impedir. Seja qual for a resistência, permaneça firme, porque a palavra de Deus é fiel para se cumprir nas nossas vidas. E aqui no capítulo 6 nós vamos ver que Deus, ele simplesmente visita aquela terra e dá a Moisés e Arão estratégias. E as estratégias que Deus dá vem aqui no capítulo 7, que são pragas. Pragas, julgamentos de Deus sobre a terra do Egito, porque Deus reafirma dizendo a Moisés e Arão: Faraó só vai deixar vocês saírem pela minha mão forte. E então, Moisés e Arão vão até Faraó e falam mais uma vez: deixa o meu povo ir para me adorar. E claro, Faraó tem o seu coração fechado, e ali acontece a transformação da vara de Moisés em uma serpente. E os magos de Faraó também transformam suas varas em serpentes, só que a cobra de Moisés, a serpente de Moisés, ela come todas as dos servos de Faraó. Bom, Faraó olha e diz: não vão. E aí Deus libera mais uma praga, que é quando Moisés se encontra com Faraó às margens do rio Nilo e transforma aquela água em sangue. Mas seus magos também transformam água em sangue. E Faraó, então, endurece o seu coração e diz: não, o povo não vai sair. E então vem a terceira praga, que é a praga das rãs. E esse aqui agora, ao invés de passar alguns dias, já é um dia após o outro. Deus intensifica o tempo sobre o Egito e sobre Faraó. E agora não há mais sobre o povo de Deus as pragas. O povo de Deus agora não experimenta mais essas pragas. É apenas o povo do Egito e Faraó. E aqui vem a praga das rãs. O que acontece é que Faraó fica desnorteado e diz: o povo vai poder ir sim, só que logo seu coração endurece mais uma vez. E vem a praga dos piolhos. O que acontece? A mesma coisa. O povo, fica desnorteado, Faraó, mas mesmo assim o coração dele se endurece, até porque os seus magos, eles consigam mais reproduzir os atos de Deus. E aí vem a praga das moscas. E nessa praga, meu Deus do céu, Faraó diz: pode ir, está no versículo 28 do capítulo 8, podem ir, deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifícios, mas não se afastem demais. E aí, aqueles homens, eles vão dizer: não, nossos sacrifícios não são aceitos pelos egípcios, nós temos que andar por 3 dias. E Faraó vai dizer o seguinte: não. Então eu não vou permitir que vocês vão. Veja que parece que Faraó vai cedendo aos poucos. E quando ele vai cedendo, ele vai abrindo concessões. Só que nós não podemos abrir concessões.
O povo aqui poderia ter dito: tá bom, então, do jeito que o Senhor deixou, tá bom. Não se abra para as concessões que o inferno está abrindo, porque o inferno está abrindo concessões, está tentando negociar com você, porque ele está vendo que ele está perdendo. Então, permaneça firme com Deus. Permaneça firme na presença de Deus e vai até o fim. No capítulo 9 vem a praga dos animais, que Deus mata mesmo os animais, mas o povo de Deus não. O povo de Deus fica intacto os animais, e isso vem para provar que Deus faz separação entre o povo dele e quem não é povo dele. Mas mesmo assim, Faraó fica com seu coração fechado e vem a praga das feridas purulentas, algo assim terrível. Mas mesmo assim, meus queridos, Faraó, ele insiste em não ouvir as palavras de Moisés. Então Deus visita Moisés e diz: amanhã haverá praga de granizo. E é exatamente o que aconteceu, você sabe. Faraó, ele entra mesmo em desespero, e o único lugar que não cai o granizo é em Gósen, mas Moisés já entra agora numa fase de maturidade. Moisés sabe que Deus ainda vai ter que fazer algumas coisas. Moisés, ele está vendo, ele começa a perceber que o coração de Faraó ainda não entendeu o mover de Deus, e ele começa a entender que haverão ainda mais pragas. Por quê? Por que a gente fala isso? Porque aqui no capítulo 9, no versículo 29 e 30, diz assim: Moisés respondeu: assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessarão, e Faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o Faraó e seus oficiais ainda não temem ao Senhor. Moisés agora, ele não está naquela esperança: não, dessa vez a gente vai sair, dessa vez a gente vai sair. Mas agora ele já está maduro, ele já está vendo as situações com mais clareza. E nós entramos então na praga dos gafanhotos, né? E aqui é tão interessante o que fala o texto. Deus diz a Moisés: volte ao Faraó, pois endureci o coração dele e seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais entre eles, e também para que você conte a seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios, e lhes fale dos sinais que realizei no seu meio. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Quando Moisés adquire uma certa maturidade, Deus começa a falar com ele de uma maneira diferente. Quando nós adquirimos uma maturidade espiritual, Deus começa a falar conosco de maneiras diferentes. Deus começa a falar coisas além, coisas que antes Deus não poderia falar. Por quê? Porque nós não teríamos maturação para entender. E aqui, Faraó, ele fala: pode ir, mas vai só os homens. Olha as concessões. E o Moisés fala: não, vai todo mundo. Vai todo mundo. E Faraó fala: você não acha que eu sou bobo? Que você já tem um plano maligno por trás disso? E Deus, mais uma vez, fecha o coração de Faraó e entra a praga da escuridão. E eu não sei se você sabe, mas os egípcios não poderiam andar no escuro, porque sua deusa os protegia apenas debaixo da luz. E agora eles ficam por 3 dias mantidos em cárcere por conta da escuridão. E essa escuridão aconteceu apenas para os egípcios. O povo de Deus tinha luz, tinha tudo normalmente. E então, mesmo com aquele caos, Faraó ainda tem o seu coração fechado até a última praga. E essa última praga, o Senhor vai e diz para Moisés: agora eles vão praticamente expulsar vocês do Egito. Por quê? Porque agora o Senhor havia feito algo poderoso para o povo de Deus, que era que os egípcios vissem Moisés e o povo de Deus com bons olhos, mas ao mesmo tempo, debaixo de uma praga tão terrível que seria a morte dos filhos mais velhos, não teria mais como suportar nem Moisés e nem o povo de Deus na terra do Egito. E foi o que aconteceu. O Senhor ordena que aquele povo se junte, mate um cordeiro sem defeitos, novo,
e que passe o sangue nos umbrais da porta. Façam comidas amargas, porque comidas que vêm de uma pressa, não é um jantar para ser feito em festa, é um jantar de pressa, de salvação, de saída, de ir, entendeu? Então a Páscoa não é um jantar aonde eles, né, porque isso aqui é a simbolização da Páscoa, eles não estão em festa de dias, mas eles estão numa festa rápida. Nós estamos comendo e saindo, tanto que famílias pequenas deveriam se juntar para cear, porque não podia sobrar nada. E Deus manda então passar o sangue do Cordeiro nos umbrais, que representa para nós o sangue de Jesus, que hoje nos protege, nos salva e nos tira do nosso Egito, de um tempo de escravidão nas nossas vidas. Quando o anjo do Senhor visita a terra do Egito e mata todos os filhos mais velhos, há um clamor, uma dor que nunca houve na terra do Egito, insuportável. E o povo então celebra a primeira Páscoa e sai e vão embora. Esse é o nosso trecho da saída do povo do Egito. E na nossa próxima leitura eu vou te explicar melhor como foi essa saída, como foi essa Páscoa e os novos desafios do povo agora no deserto. Vem ler a Bíblia com a C, vem ser parte desse mover junto conosco. Que Deus te abençoe.